Olá, eu sou o Flávio Sofiati e a gente está dando início a mais um episódio do Ciência na Religião, um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás, em parceria com o canal Paz e Bem. Bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre religião e política. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. E eu, enfim, para falar desse tema, eu preciso recuperar uma categoria que a gente trabalha muito no campo das ciências sociais da religião, que é, enfim, a categoria laicidade. Vocês devem ter ouvido já falar sobre laicidade do Estado, laicidade no Brasil. Eu queria começar falando um pouquinho sobre esse conceito, essa categoria, para a gente pensar um pouco o tema, né, o contexto da política e da religião no Brasil contemporâneo. Bem, laicidade, quando a gente fala em laicidade, a gente está pensando no quê? Na separação entre igreja e Estado. Ocorre que, no caso brasileiro, a gente tem, né, essa separação de igreja e Estado, todavia, num contexto de uma sociedade profundamente religiosa. Então, a gente teve, de fato, com a proclamação da República, lá no século XIX, a separação da Igreja Católica do Estado brasileiro, né? Porque no período colonial, enfim, no período da monarquia, ainda era religião oficial. No entanto, a gente tem ao longo do século XX todo um processo do que a gente poderia chamar de discriminação positiva para com a igreja, na relação, né, com o poder público, o Estado brasileiro, e uma discriminação negativa para com as outras religiões, principalmente as religiões e matrizes africanas, né? Então, a gente teve, de fato, a separação no Brasil de igreja, né, e Estado, mas a gente continuou tendo um privilégio com relação ao catolicismo. Esse processo começa a ter uma profunda modificação mais recentemente, no final do século XX, né? Nos anos 80, a própria, né, o próprio processo de proclamar, enfim, da nova Constituição, né, da Constituição dos anos 80, vai construir um cenário diferente, porque nós vamos ter a ascensão, o advento de um novo protagonista religioso na política, que são os evangélicos, que passam, a partir dos anos 80, a ter uma presença importante, né, na política brasileira, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no próprio Congresso Nacional. Então eu queria, a partir dessa introdução inicial, falar um pouquinho, né, de religião e política no Brasil, para a gente pensar um pouco esse contexto. É importante também entender, né, que esse fenômeno da presença religiosa na política é um fenômeno global no mundo contemporâneo. No passado se falava muito de secularização, havia até uma visão equivocada de que a secularização significaria um declínio da presença religiosa no espaço público. Bem, isso se demonstrou como equivocado, não tem sido utilizado hoje. E a própria realidade tem demonstrado, né, a presença forte da religião no mundo global. Estou pensando aqui o caso brasileiro, mas a própria América Latina é uma, enfim, região do mundo, né, do planeta, onde isso está bem configurado, essa presença forte da religião. Então, o que nós temos, né, nesse processo é o que a gente poderia chamar de uma tendência para a sacralização do poder e também uma tendência para a reteologização da própria economia. E é isso que a gente tem visto no contexto brasileiro contemporâneo. Inclusive, eu ousaria dizer que, principalmente os segmentos religiosos que têm atuado com ênfase na política brasileira, eles têm feito, inclusive, numa perspectiva de capitalização, né, ou de capitulação do próprio sistema. Né? Quem entrou na política do campo religioso mais recentemente e o próprio papel que a Igreja Católica teve, enfim, ao longo da história do Brasil, é um papel de enfatizar a lógica predominante do sistema societário no qual nós estamos inseridos, que é o sistema capitalista, ou seja, essas religiões vão para a política, enfim, para reforçar aspectos
já presentes na estrutura brasileira, né, que também é de lógica capitalista. Então você tem uma, enfim, né, uma lógica onde o capitalismo ele vai capitular a própria religião. E isso fica muito evidente na presença pública, na presença, né, desses atores religiosos na política brasileira. Mas quem são os principais atores religiosos na política brasileira? Porque eu estou falando em religião, mas a gente tem, enfim, né, um segmento que aparece mais, que tem mais, né, tem se apresentado com mais ênfase no contexto, enfim, do espaço público, da política no Brasil. Esse segmento é o que eu chamo de cristianismo pentecostalizado. Enfim, quem são os cristãos pentecostais hoje no Brasil? Basicamente, os evangélicos pentecostais e os católicos carismáticos. Esses são os dois grupos principais. Então, não é todo o evangelismo, não é todo o catolicismo. No entanto, não quero dizer que são só os cristãos pentecostais que fazem política. Na verdade, a atuação política na religião é bem mais ampla. Você tem, enfim, atores de outros catolicismos, de outros, né, campos evangélicos também atuando na política, segmentos espíritas, das religiões de matrizes africanas. Mas o que tem tido mais ênfase, mais presença pública é esse cristianismo pentecostalizado. No entanto, é importante enfatizar, antes de, enfim, afunilar nesse tema, nesse segmento específico do cristianismo pentecostalizado, é importante considerar que tanto católicos como evangélicos, agora no geral, são protagonistas fundamentais da política brasileira, eu diria assim, desde sempre, considerando os evangélicos agora mais recentemente. Né? Como eu falei, a Igreja Católica já foi religião oficial, e quando você tem a separação do Estado e da Igreja, você tem uma manutenção de, enfim, vamos dizer aqui, né, o que eu estou chamando, né, de disposição positivada, né, com relação aos católicos, e depois, com a entrada dos evangélicos na política, você vai ter também essa presença forte com relação à determinação daquilo que deve ser e não deve ser com relação ao poder público. Mas é importante a gente fazer um resgate rápido aqui, né, dessa atuação. Pegando, né, esse segmento, esse momento histórico mais contemporâneo, que a gente poderia chamar da Nova República, né, que vai se construir após a ditadura militar no Brasil, pegando aqui desde a eleição do Collor até agora a eleição pela terceira vez do Lula, que é o atual presidente do Brasil. Se a gente fizer um resgate histórico, desde ali do Collor, né, passando por Itamar, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e agora o Lula novamente, fica muito evidenciado o protagonismo cristão, ora de católicos, ora de evangélicos na política brasileira. Vejam bem, olha só que interessante. Se a gente pegar, por exemplo, né, o primeiro governo, né, dessa nova república, da República Nova, né, Itamar e Collor, foi um pouco mais tumultuada, mas você já tinha ali uma presença significativa de católicos atuando no primeiro escalão do governo. Com, enfim, a eleição do FHC, o Fernando Henrique Cardoso, né, que foi eleito e reeleito, então foram 8 anos de mandato de presidente, era evidente a presença dos católicos carismáticos. Né? A gente tem assim um termômetro para entender isso na história do Brasil, que foi o processo de expansão, por exemplo, do sistema de TV e rádio católica vinculado ao segmento católico carismático. Tudo isso aconteceu no primeiro governo e no segundo governo do FHC, lá nos anos 90. Bem, em seguida a gente tem a eleição do Lula, que é reeleito, e nesse momento passa a ter mais protagonismo um outro segmento católico, que seria, enfim, o que a gente poderia chamar dos católicos vinculados ao cristianismo da libertação, ou seja, os católicos da teologia da libertação. Né? Esses católicos tiveram uma presença forte nos 2 mandatos do governo Lula e continuaram tendo uma presença importante no primeiro mandato da Dilma, quando ela é eleita. Quando a Dilma é reeleita, nesse momento, é claro que não é tão, né, enfim, a história não é tão simples assim, mas é o começo do segundo mandato, final do primeiro mandato, começo do segundo mandato da Dilma, que você começa a ter uma presença maior do campo evangélico.
do campo evangélico pentecostal, que passa a ter uma certa influência no governo. Não estão ainda nos primeiros escalões, mas passam a ter uma influência no governo federal. Com o impeachment da Dilma, a partir do golpe institucional, você tem, enfim, a presença do Temer, e aí você começa a ter uma ênfase maior da presença evangélica na política, que se consolida com a eleição do Bolsonaro. Então, é com o governo Bolsonaro que pela primeira vez a gente vai ter no primeiro escalão do governo federal a presença de atores evangélicos pentecostais, né? E agora a gente está vivendo um momento do terceiro mandato do Lula e a gente está ainda analisando esse processo, como isso, enfim, vai se consolidar. Como eu falei, essa presença, esse protagonismo religioso na política não é um caso específico do Brasil. Isso está disseminado no mundo, principalmente com relação, né, à presença desse cristianismo pentecostalizado. E eu trago aqui como exemplo a América Latina e a presença evangélica pentecostal em vários países latino-americanos que evidenciam enfim, essa constatação que eu trago aqui. Então, por exemplo, na Colômbia, o apoio evangélico ao governo Uribe, né, que foi contra aquele tratado de paz com relação às Farc, né? Você tem uma presença forte desse evangelismo pentecostal no Congresso Nacional Argentino, né, que tentou de toda maneira evitar a legalização do aborto naquele país. Na América Central é evidente o protagonismo evangélico pentecostal, em El Salvador, na Guatemala, em Honduras, na Costa Rica, né? Uma forte presença na política, e considero inclusive uma região do planeta onde há um estágio mais avançado da presença evangélica no poder. Na Bolívia, né, o próprio apoio, né, ao golpe, né, e contra as políticas públicas pela preservação das tradições indígenas, né, que são demonizadas pelos evangélicos lá na Bolívia. Os países andinos como Peru, Venezuela, né, essa relação com o fujimorismo, né, nessas regiões. No entanto, você também tem apoio evangélico, não só a segmentos mais de direita, a ênfase é esse, né, o evangelismo pentecostal e o catolicismo carismático. Predomina, né, nesse segmento um apoio aos grupos políticos, né, aos partidos políticos da direita, mas você tem também casos de apoio a segmentos da esquerda, como no caso do México, né, o apoio evangélico ao López Obrador, e até mesmo no Brasil, né, com relação ao apoio ao Lula, né, em alguns momentos dos seus governos, né, dos seus 3 governos. Então, tem uma dimensão importante a ser enfatizada aqui nesse debate da religião e da política, da presença religiosa na política, né, do predomínio do protagonismo cristão pentecostal na política, que diz respeito, né, como eu já enfatizei, a essa relação de priorizar uma lógica que favorece a estrutura societária. Ou seja, a política religiosa, né, desse campo pentecostal, seja católico ou evangélico, é uma política de manutenção da ordem, de manutenção do capitalismo. E tem um problema nisso, porque você tem aí nessa lógica uma política, né, uma atuação política muito pragmática e muitas vezes vinculado àquela lógica histórica presente no Brasil da política do toma lá da cá. Isso não foi inventado pelos pentecostais na política. Essa é uma prática, infelizmente, recorrente na política brasileira, mas eles, ao adentrarem nesse espaço, acabam assumindo também essa lógica dessa política mais utilitarista, né? Então, o que a gente tenta enfatizar é que essa atuação pentecostal, cristã pentecostal, seja católica ou evangélica, né, pentecostal e carismática, elas são predominantemente, né, de atuação voltada para interesses específicos das suas instituições. Ou seja, não é uma política pensando no bem comum, mas é uma política pensando nos interesses privados das igrejas. Né? Por quê? Porque como essas igrejas estão, enfim, dentro da lógica do capitalismo, e como eu disse, elas foram capituladas pela lógica capitalista, elas muitas vezes funcionam como empresa, como negócio, né? E eu entendo que há no Brasil uma proliferação de igrejas
empresas, né? Igrejas que funcionam como negócio, com modelo empresarial, né? No campo evangélico e no campo católico, predominantemente de cunho pentecostalizado, como eu disse. E é, então, uma atuação política que a gente costuma dizer que é liberal na economia e conservadora nos costumes. E isso está intimamente ligado ao que é o sistema capitalista, que é um sistema de controle dos corpos. A religião pentecostalizada, do cristianismo pentecostalizado, tem funcionado nessa lógica de manter como base essa estrutura, esse sistema de controles dos corpos e de exploração das pessoas. Né? Então, a atuação da religião na política brasileira, né, com ênfase no cristianismo pentecostalizado, é uma atuação, né, de manutenção dessa lógica de exploração, de concorrência, de competição, de individualidade, de individualização. Ou seja, quando eu falo em reteologização da economia, né, em sacralização da política, eu estou pensando nesses moldes, levando em consideração o contexto concreto do Brasil. A gente tem no Congresso Nacional duas bancadas que são importantes aí nesse cenário, né? A Frente Parlamentar Evangélica e também a Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana. Então, são duas frentes importantes no contexto do Estado brasileiro, que acabam reverberando uma presença também nos estados, nas assembleias legislativas e também nas câmaras municipais. Então, as igrejas têm apostado nessa política municipal. A ênfase ainda pentecostal, seja evangélica ou católica, estou enfatizando muito isso porque eu não estou falando só de evangélico, mas também de uma parcela do catolicismo, tem sido de atuação, enfim, nos parlamentos. Né? Houve já vários casos importantes de concorrer a cargos executivos. Eu acho que no âmbito municipal, duas experiências me chamam a atenção, que foi, né, a eleição, né, de um bispo da Igreja Universal no Rio de Janeiro, e atualmente o prefeito de Goiânia é também, né, um bispo, né, enfim, um pastor da Igreja Universal. Então são duas capitais, né, importantes no Brasil, Rio de Janeiro, né, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Goiânia, que já foram governadas, né, ou estão sendo governadas por pastores pentecostais. Mas, em geral, a participação maior enfim, né, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, onde, enfim, o esforço maior tem sido de ocupar esses espaços para pensar, enfim, a presença, né, desse segmento na política brasileira. A grande questão, e daí eu queria fechar com isso, né, para não delongar demais nesse tema, é que, como eu disse, essa política, o que predomina nessa ação política, não é a política para o bem comum, e sim a política para os seus interesses específicos dos grupos das religiões. E isso, enfim, tem sido, do meu ponto de vista, danoso para a política brasileira. E repito, isso não é uma invenção religiosa, né, dos cristãos pentecostais. Eles estão fazendo exatamente o que outros agrupamentos políticos no Brasil têm feito. Em termos de bancada, o que faz a bancada do boi, o que faz a bancada da bala, né? Essas duas bancadas da Bíblia, né? A Frente Parlamentar Evangélica e Católica, elas estão fazendo isso, essa política pragmática, essa política voltada para interesses particulares, que é o que predomina na política brasileira, né? O que torna, enfim, o Estado brasileiro fragilizado com relação à oferta de políticas públicas para o povo brasileiro. Mas tem um elemento importante, enfim, dessa atuação religiosa na política, que vai para além disso, que é muitas vezes, né, a presença desses sujeitos políticos nos parlamentos para impedir o avanço de direitos de grupos importantes no Brasil, como, por exemplo, o direito das mulheres, o direito da comunidade LGBTQIA+. Vou dar dois exemplos, né? A questão da legalização do aborto, né, no caso das mulheres, que têm direito de decidir sobre os seus corpos, e no caso, por exemplo, do casamento, enfim, entre pessoas do mesmo sexo, no caso da comunidade LGBTQIA+. Então, além de ter essa política, que é a política
enfim, tradicional, né, de pensar em interesses particulares em detrimento do bem comum, esse segmento religioso, né, cristão pentecostal na política tem trabalhado muito nessa lógica também de impedir direitos de grupos que são minorias políticas no Brasil, como o caso, enfim, né, de direitos de mulheres e, né, de pessoas que são pessoas LGBTs que ia mais. A boa notícia para fechar, de fato, essa nossa conversa de hoje, é as pesquisas têm mostrado que a base evangélica, pentecostal, a base católica carismática, é bem menos conservadora do que as suas lideranças no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e também nas câmaras municipais, né? Então, acho que isso é uma boa nova, ou seja, há estudos qualitativos hoje no Brasil, por exemplo, pesquisas da professora Maria das Dores Campos Machado, que vão mostrar isso, que a base é bem menos conservadora do que as lideranças políticas evangélicas, e até algumas pesquisas qualitativas mostram isso. Por exemplo, né, a última eleição para presidente, onde nós tivemos, né, no segundo turno Lula versus Bolsonaro, ficou evidente, né, esse equilíbrio entre o apoio evangélico, principalmente, agora no caso específico dessa pesquisa, com relação ao Lula e ao Bolsonaro, demonstrando de fato que você tem uma base que, enfim, não é tão manipulada assim pelas lideranças do campo, enfim, pelas figuras políticas do campo evangélico e pentecostal, apesar de uma influência importante, né, inegável, que eles ainda exercem sobre as suas bases. Enfim, né, esse era o tema de hoje, né, discutir um pouco aí a questão da presença religiosa na política brasileira. Espero que vocês, né, tenham gostado, façam os seus comentários depois e aproveitem para acompanhar outros temas que já estão disponíveis aqui no YouTube, no canal, né, Paz e Bem. Um abraço e tudo de bom.